Olá, ouvintes do São Paulo Sonha. Aqui é Raul Justilores, direto do confinamento. Sou diretor da Veja São Paulo e estou aqui com o arquiteto e urbanista Alberto Barbour. Para quem não conhece, ele é jovem, mas já tem aí muitas obras no seu currículo. Algumas delas, aquele ginásio esportivo envidraçado ali em cima daquela padaria 24 horas, a Bela Paulista, que é do Colégio São Luís, ali na esquina da Luiz Coelho com a Doc Lobo. E ele está restaurando já há algum tempo, e aliás eu queria começar por esse assunto, há algum tempo, o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, lá no Bexiga. Alberto, bem-vindo. Oi, Raul, tudo bem? Tudo ótimo. E deixa eu te perguntar, você tem um escritório chamado URD, Arquitetura, você já fez escolas, construções aí para o mercado, e essa, suponho que primeira grande obra pública, que aí o restauro e adaptação, né, do TBC, do Teatro Brasileiro de Comédia. Como tem sido essa epopeia, ou seja, num prédio histórico e num bairro que todo mundo gosta, mas que há muitos e muitos anos não está aí na sua melhor forma? Pois é uma aventura que para o escritório tem 17 anos já, é uma experiência que não se parece com nada com nenhum outro projeto que a gente teve, né? São eras geológicas até que os movimentos aconteçam num projeto desse, né? Então, o caso do TBC é um conclave ali, né? Já é um bairro complexo e dentro de um bairro complexo ele está no quarteirão que pega fogo. Casa da Dona Yaya, Teatro Oficina, toda aquela região que é um complexo cultural, né? Não deixa de ser um nascedouro do teatro paulistano, aquela região, né? Tem um peso não menor do que esse. E até por isso mesmo divide a quantidade de atenção que recebe com a quantidade de disputa que recebe, né? Dentro desse contexto, o TBC, que começou como uma iniciativa privada, né? O Teatro Brasileiro de Comédia começou como uma iniciativa privada lá na sua origem, depois foi trocando de mãos privadas também, até que caiu nas mãos da Funarte, né, que é uma autarquia do governo federal, que foi quem, enfim, conseguiu começar a viabilizar que se fizesse alguma coisa desde o fechamento do TBC, que já foi há muitos anos. Ele teve um fechamento bastante triste em função de um incêndio na época, né, o que prejudicou muito a estrutura do prédio e toda a infraestrutura. E ele ficou fechado esses anos todos, né? Quando a gente encontrou o prédio, ele não só era uma ruína, como ele já tinha sido arquitetonicamente muito desfigurado pelos sucessivos donos, né? Então, a complexidade do projeto, né, em termos de restauro, em termos de quase de uma arqueologia, de tentar resgatar alguns valores originais do que estava construído ali, e mais as necessidades de ampliação e modernização, a tudo isso se somou a dificuldade de você viabilizar projeto e obra dentro do universo das contratações públicas, né? Desde falta de verba, desde dificuldade de interface, aprovação em 2 órgãos de patrimônio diferentes, com propósitos diferentes, com gestões diferentes, além de prefeitura e bombeiro. Então virou realmente um cenário de guerra, no sentido da complexidade, pelo menos, né? Como se encontrou lá o prédio? E assim, qual é a proposta de se transformar um teatro para poder ser usado nos dias de hoje? Pois a gente começou a construir o conceito do que se queria ali, conversando desde, então, naquele momento, há um pouco mais de 10 anos, dos antigos remanescentes do teatro original. Até essa oportunidade a gente teve, de conversar com gente da equipe original do TBC, já estavam bem velhinhos na época, e viemos puxando esse histórico, mas já em mente de que não era uma lanterna na popa, assim, tínhamos que olhar para frente, ou seja, configurar o que tinha de remanescente ali para um uso efetivo, né? A gente sabe que o tombamento às vezes engessa um edifício a ponto de quase inutilizá-lo, né?
Então, você tem que encontrar um caminho de consenso onde você possa intervir no prédio no limite do possível, dando a ele funções que, eventualmente, ele não tinha antes, como foi o caso ali. Ele faz sentido ali como uma referência, ele é meio um farol mesmo cultural ali naquele momento, e a gente quis transformá-lo nisso, num centro cultural, recuperando a sala de teatro, recuperando uma segunda sala multiuso que tinha função de teatro no segundo pavimento, mas dotando ele também de uma infraestrutura de centro cultural, com galerias, com áreas de exposição, com áreas de convívio, né, para que ele pudesse ancorar melhor até todas as outras atividades culturais do bairro. Além disso, teve um exercício de recuperação da tipologia do casarão. Todos os balcões virados para a rua estavam fechados, né? Isso aconteceu na mão dos donos antigos, né? Então, assim, tinha virado um bunker involuntário, que não conversava com a cidade, não conversava com o entorno, né? Então, além de tudo, a gente precisava abrir ele de volta para a cidade, configurar o teatro para padrões do século XXI e transformá-lo um pouco nessa âncora cultural daquela região ali. O que mudaria em relação, então, à rua? Ou seja, como vocês prevêem a abertura desse prédio para a calçada? A tipologia do prédio ela era muito orientada para a calçada e para a rua, né? Ela tem desde aberturas muito amplas no térreo até sucessivos balcões nos pavimentos superiores. Mas como a gente criou no imóvel do lado uma ampliação, a gente conseguiu criar um nível superior ali que permite você enxergar até o teatro oficina para o fundo, né? Então você começa a olhar aquele trecho da radial que você enxerga o teatro oficina, a casa da Dona Yá. A gente conseguiu abrir o prédio para o lado também, né? Então ele te dá uma noção muito grande do bairro, e tira um pouco essa orientação de um eixo só de frente e fundo do conjunto, né? E deu uma volumetria interessante ali, criando novos espaços nesse processo. Entendi. E você falou um pouco aí da burocracia. Você acha que melhorou, ou seja, nesse período, a conversa entre distintos órgãos? Ou seja, quando você fala com bombeiros, quando você fala com o departamento de preservação, ou quando você fala com prefeitura, ou eles ainda não conversam na mesma língua? Eu sou meio radical nesse assunto, Raul. Eu acho assim, por favor, tudo que não for liberdade de expressão aqui, total. Pois é, vou aproveitar então a deixa. Tudo que não for um ambiente comum de discussão de um assunto complexo como esse é perda de tempo, né? Não dá para tolerar 2, 3 instâncias, 2, 3 intervenções separadas ao longo do tempo, às vezes por meses, né? Com pouquíssima accountability, assim, com pouquíssima responsabilidade. A responsabilidade? Os conselhos são bastante autônomos no que eles acreditam poder ou não, inclusive várias vezes sobrepondo a normas de segurança colocadas por prefeitura e corpo de bombeiros. Então, é um trabalho de consenso. Acho que todo o trabalho de patrimônio se resume a ser um trabalho de consenso entre as várias... Você podia dar um exemplo, assim, que norma de segurança era exigida que os conselhos não aprovavam? O enclausuramento da escada, como rota de fuga. Por ser um casarão, ele era uma residência, né? Ele não é dotado de várias escadas, né? E nós até acrescentamos nas áreas técnicas novas escadas, mas elas ficam muito longe da rua. Então, estas escadas não podem ser as predominantes da rota de fuga. A escada original do casarão é praticamente na calçada. Ela é a principal rota de fuga do prédio e os bombeiros pediram para que ela fosse enclausurada por uma questão de segurança. É uma perda arquitetônica do ponto de vista estético? Não tem a menor dúvida. Mas se essa é a negociação para permitir que um prédio fechado, caindo, em ruínas, com a importância simbólica, arquitetônica e urbanística que ele tem para a cidade, possa reabrir, eu acho que a gente precisa, no mínimo, discutir horizontalmente entre todo mundo. Com um agravante. A escada é dentro do prédio e, consequentemente, ela não era tombada, porque o que é tombado é a volumetria e a fachada.
Então, o que se argumentou formalmente numa das oitivas que nós tivemos era de que, uma vez as portas abertas, as pessoas enxergavam a escada à vista da rua e, consequentemente, ela fazia parte da fachada. Eu confesso que eu não tenho como argumentar contra uma lógica dessa. Uma visão de raio-x, quase. Exatamente. Foi inventada a fachada de Schrödinger, que está lá e não está lá, entendeu? E esse debate, fecha escada, abre a escada, levou quanto tempo? Uns 3 anos. 3 anos. Daí você imagina a gente explicando para o cliente, no caso a Funarte, que nós estamos levando todo este tempo para aprovar um projeto em função do descumprimento. A hora que você cumpre um, descumpre outro. Porque tinha isso, tá bom, se não der essa escada, então se faça outra. Mas ao fazer outra, para atingir todos os pavimentos, você mudaria a volumetria original do prédio, e isso não pode ir no outro tombamento, no do Compresp. Então não tinha muito para onde correr, o que se precisava era se construir um consenso, né? E demorou muito para a gente encontrar uma linguagem comum a que todos entendessem, no sentido em que, olha, então tá bom, vocês querem se sobrepor às normas do Corpo de Bombeiro, vocês, conselho, terão que arcar com as consequências disso, se for o caso juridicamente. E aí todo mundo ganhou, repentinamente, muito mais boa vontade para discutir o assunto. Uau, uau. Ele não é tombado federalmente, imagino, né? É só com DEFAT estadual e Compresp municipal. Uhum. Entendi. E aí, Estado e município, né, os órgãos de preservação, conversam? Ou também tem interpretações diferentes? Não, eles talvez tenha mudado de 2011 para cá, mas eu posso garantir que até 2011 eram relações diplomáticas intermediadas por terceiros, às vezes nós mesmos. Né? Uau! Com todas as tintas partidárias e políticas inerentes aos respectivos conselhos. Claro, claro. É um assunto rico de debate, né? Porque você já imagina o governo federal comprando um teatro em São Paulo, que não é exatamente a cidade mais pobre ou mais necessitada de equipamentos culturais no país. O governo federal iria administrar esse teatro, mas aí começa o restauro, etc. Quando a obra parou e quais são assim, os próximos passos? Porque a gente tem que lembrar, né? 2006 que foi a compra, né? Então a gente está falando aí de 14 anos, né? Em que ponto está agora a obra parada e o que é que precisa fazer para destravar? A Funarte conseguiu evoluir com a obra até o ponto em que a estrutura, porque o prédio estava literalmente caindo, né? Quando a gente chegou lá, boa parte do telhado já havia cedido, foram anos de chuvas muito fortes, a gente lembra, assim, que, então, assim, encharcou o prédio por dentro, estava muito avariado, então a gente teve que atacar, inclusive, a obra como uma obra de emergência, antes que ela tivesse a aprovação da prefeitura, né? Porque o prédio estava literalmente caindo, né? Foi refeita toda a estrutura, foi refeita toda a cobertura, toda a infraestrutura de elétrica e hidráulica já foi refeita. Falta o recheio do bolo, como a gente brinca no escritório. Falta transformar aquilo numa sala de espetáculo, transformar aquilo num centro cultural, né? Ou seja, estamos falando basicamente de equipamento, mobiliário e os acabamentos finais do prédio, que não são baratos em função da natureza do uso de teatro, de centro cultural. Mas hoje Ou seja, da obra em si, a maior parte está pronta. Sem dúvida, a maior parte está pronta. Desde quando? Desde 2013 ou 2014, se não me engano. Ou seja, 6 anos está quase pronto. Pois é. Quase. É um quase que fica lá namorando com uma certa entropia, né? Com o tempo vai passando, começa a andar para trás um pouco. Claro, claro. Que está lá, né? Aliás, queria até te perguntar, falando de arquitetura e urbanismo, o que você vê que falta àquela região? Porque há uma espécie de unanimidade de amor ao Bexiga, de que foi a Broadway paulistana, muitos teatros, muitos boêmios, etc. É uma região toda tombada há mais de 20 anos. E, por algum motivo, tem prédios caindo aos pedaços,
tem uma certa presença do narcotráfico, é uma área ainda bastante complicada à noite. O que faltaria não só para o TBC, mas para que o Bexiga voltasse a ser pelo menos esse grande centro cultural da cidade? O que eu vou dizer para lá vale para todo o centro, né, Raul? A pavimentação oficial dessa região é boas intenções. Toda essa região está pavimentada de boas intenções e é sobre elas que nós caminhamos o tempo todo. Porém, esses elementos, como o TBC, eles têm o poder de ser uma centralidade pontual, né? Eles geram ondas, eles são a pedrinha que bate no lago, né? Eles reverberam a partir do momento que eles estiverem abertos. Eu diria que se você tem ali uma sala, um espaço cultural do porte do TBC aberto, ele começa a irradiar essa movimentação. Você começa a requalificar um ponto de cada vez. Vai surgir um café, um restaurante, uma livraria, um comércio diferente, isso é o único caminho que a gente entende que exista, que é o orgânico, né? Um bairro que não evolui em algum grau organicamente, ele vai ter um ciclo, ele vai ter uma curva parecida com a discussão da curva aí do Covid, né? Ele vai ter um pico e depois ele vai cair, né? A gente precisa de uma evolução orgânica, natural, que é o que a gente tem buscado para o centro como um todo, né? Assim, não é para ser um parque de diversões, é para ser uma cidade reconstruída, né? E a gente tem um potencial ali enorme, uma quantidade enorme de prédios subutilizados que podem passar por uma requalificação, como o próprio TBC está passando, né? Mas para isso é preciso que a própria cidade olhe para aquele espaço e fale, aqui vale a pena investir. É uma pergunta que eu queria fazer, ou seja, como o Bexiga pode se tornar Santa Cecília em vez de se tornar a Luz? A Luz ganhou orquestra, Sala São Paulo, Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa, e não mudou tanto assim. Como o Bexiga poderia se aproximar mais a outros bairros que de fato melhoraram na última década? A Luz é um arquipélago de grandes intervenções, né, que se conectam com muita dificuldade. Né? Tem que ter mais gente morando lá? O que você acha? Zeladoria, segurança? A questão da habitação, ela é o segredo da esfinge. Assim, ela é o óbvio que ninguém comenta. Né? Se você tiver pessoas cotidianamente vivenciando o espaço do ponto de vista de quem cuida do próprio bairro, é outro bairro, né? Se você cria um distrito cultural, como foi criado na Luz, não vai ser muito diferente de um distrito industrial. As pessoas vão ter um valor de uso. Você vai lá, usa e volta para casa, né? Se você não usa o entorno junto com o elemento cultural, é uma relação muito fria e racionalizada e não sai muito do ponto que nós temos hoje. E não à toa é ocupado pelo tráfico, por problemas de insegurança. Essas pessoas acabam ocupando os espaços que ninguém quer ocupar. E você imagina aí, ou seja, além do TBC, que outros espaços você vê ali que deveriam ser mais utilizados? Tem vamos dizer assim, que nós temos uma coleção de edifícios muito bem construídos naquela região, alguns deles até anônimos, mas se a gente, com o olhar de arquiteto, passa e fala, olha só, isso aqui daria uma boa reforma. Dá um novo edifício residencial, dá um novo teatro, a gente consegue às vezes olhar e falar assim, isso aqui deve ser bom, né? Que é o olhar que a gente precisa para o centro, né? Porque já era assim antes, e daqui para frente, para esse futuro que se desenha, nós vamos dobrar a meta da austeridade em qualquer intervenção, né? Então nós precisamos desse olhar austero e generoso para o centro, porque é a chave de qualquer virada que ele possa passar. Então, assim, a gente pode citar teatro imprensa, vários outros teatros, outros elementos culturais que estão ali meio criogênicos, estão meio congelados, mas estão ali. Aquela área do Bexiga está muito próxima, por exemplo, da Câmara Municipal, né? É meio chocante que, assim, a quadras da Câmara Municipal, se tem aí uma área da cidade se desmanchando, né? A Câmara é a exata metáfora do que eu estou te falando, né? Ela é a ilha das ilhas. O cara chega de vidro fechado, entra para o estacionamento, faz o que tem que fazer lá dentro, sai de carro e tal.
eu diria que metade dos usuários daquele prédio não pôs o pé na calçada ali ainda. Se você tem uma relação tão funcional com o bairro, você não pode esperar uma relação muito diferente, vira terra de ninguém. Claro. E aquele terreno enorme do lado do Teatro Oficina, o famoso terreno do Silvio Santos, o que você acha que deveria ser feito ali? A palavra-chave é a mesma que eu estava usando até agora. Ou você se propõe a construir um consenso, e esse consenso é um compliance. Vamos todo mundo ali tentar encontrar um meio termo, aceitando perdas. Acho que os dois lados precisam ceder em função de suas respectivas utopias, né? É claro que ali... Então, nem 100% parque, nem 100% torres e shopping. A gente, como arquiteto, costuma pensar que a arquitetura nunca é a limitação, né? A arquitetura é quem traz uma perspectiva que ninguém estava enxergando. Então, tem um problema de projeto, eu acredito que tem um problema de projeto. Talvez seja possível chegar a um projeto que todo mundo olhe e fale, isso aqui funciona para todo mundo. Né? Não estou falando que os projetos que estão colocados são ruins, muito pelo contrário, nós conhecemos bem, acho que todas as versões que estão colocadas. Mas o problema é, ambos os lados olham e enxergam uma distopia do outro lado. Não menos do que isso. Né? Claro. E aí, até nas boas ficções científicas, em toda distopia tem um componente de utopia. Né? Assim como em todas as utopias tem uma distopia escondida. Então é possível, é essencial que se construa um consenso. Mas o consenso construído, ele é consequência direta da vontade do consenso. Uau, claro. Então não temos muito... não podemos ter esperança de que haja uma evolução quando me parece que está todo mundo muito confortável com a polêmica. Indo além da polêmica, ou seja, tem o lado que acha que ali tem que ter mais emprego, mais investimento, logo é favorável à ideia do Grupo Silvio Santos, e tem o lado que quer que seja um parque, e eu diria que é um outro lado que meio que se mistura com o lado do parque, que o terreno deveria ser comprado pela prefeitura, ou seja, desapropriar o terreno do Silvio Santos, e que fosse uma continuação do Teatro Oficina. Na tua visão, daria para fazer um consenso equilibrando isso? Um teatro ampliado, um parque, mas também um empreendimento que levasse empregos, desenvolvimento para a área? Não, sem dúvida. Até porque o que quer que vá ser construído lá um dia não é uma bala de prata. Não vai resolver o problema do bairro, não vai resolver o problema da região. Vai melhorar? Vai melhorar. Eu diria que a pior das versões ali já vai ser uma evolução. Então a questão não é essa. O que dá um terreno baldio / estacionamento, né? Pois é, assim, nós estamos no 0 Kelvin da coisa, não dá para ser pior do que o que está lá. Mas ninguém parece, pelo menos, concordar com isso no momento. Tá, todo mundo me parece pouco inquieto com essas eras geológicas passando, né? Então virou uma disputa de cerca dessas de filme. Né? Então eu acho que existem tantas possibilidades, é muito difícil ter uma visão binária sobre uma questão urbanística ou arquitetura. Existem 47 soluções, sabe? Não dá para bitolar em uma ou em outra. Quase qualquer coisa que vai ser feito ali vai trazer empregos. Isso é quase não é essa a questão. Uma sorveteria ali criar empregos, né? E eu acho que seria um péssimo exemplo que essa história terminasse com a aquisição da prefeitura. Claro. Seria um péssimo exemplo, porque confirmaria essa visão que eu acho muito brasileira, de que as entidades privadas não têm jeito de olhar para a cidade com um pouco mais de generosidade. Precisa de uma intervenção do Estado para que alguma coisa aconteça. Como se tivéssemos um histórico de intervenção da prefeitura que resolvesse grandes impasses, que não me parece ser o caso também. Né? Não, sem falar que passar a conta para a prefeitura hoje em dia virou uma norma de bairros já bem beneficiados por infraestrutura pública, né? Tipo, o Parque Paraisópolis não sai do papel,
o Parque Augusta domina o debate público há 5, 10 anos, né? Fica parecendo que o Parque Augusta é mais necessário, mais urgente que o Parque de Paraisópolis, né? Exatamente. Quando, assim, a arquitetura gerencial, que um órgão público tem que construir agora, é criar um modelo que atraia o investimento pura e simplesmente, porque não é uma questão ideológica, atrai o investimento de quem de fato tem o dinheiro para investir e transformar esses espaços, né? E ficar esperando que a prefeitura tenha capacidade de investimento pontual em um parque em 2020, em 2020 pré-Covid, no pós-Covid... Não vai sobrar tanto dinheiro assim, né, de arrecadação. Então eu vejo um planejamento olhando para o retrovisor mais do que olhando para frente, que é normal, dado as pessoas estão pensando o futuro nesse momento, e como esse futuro ainda não começou, nós estamos meio no limbo. A gente já sabe que o passado acabou, mas a gente ainda não começou o futuro. Nós estamos meio presos aqui nesse momento, mas é um momento de respirar e começar a pensar as novas formas que nós vamos conduzir as coisas na cidade, porque não vai ser do jeito que era até agora. Aproveitando essa reflexão, tanto a Casa de Dona Yaya quanto o Teatro Oficina estão diante de um viaduto, né? Um pré-Minhocão, né? O viaduto Júlio Mesquita. Qual a tua opinião sobre esses viadutos e o que dá para fazer com eles? Ou seja, há um debate também antigo, lento, que eu duvido que saia tão cedo, entre demolir ou criar parque. Ali no Bexiga, você vê esse viaduto também como um enorme problema para aquela área ressuscitar? Morfologicamente, sem dúvida nenhuma. Né? É muito difícil você abstrair qualquer trecho do Minhocão aí, expandindo ele lato sensu até ali. Né? Você não abstrai, a gente tem esses exemplos que a gente vem discutindo o tempo todo, de como o Minhocão transformou Santa Cecília em 2 lugares diferentes, Barra Funda em 2 lugares diferentes. Né? É uma cicatriz enorme. Porém, eu acho que discutir o Parque Minhocão, discutir o Minhocão é começar a discussão pela cereja e não pelo bolo. A discussão de São Paulo e nós estamos vivenciando isso agora, com a crise, assim, os nossos padrões de deslocamento na cidade, agora eles são explicitamente insanos, não dá mais para disfarçar. Né? Se essa crise vai servir para a gente refletir alguma coisa, é para isso. Ela escancarou, esfregou na nossa cara como a gente se desloca de uma forma mais insana que as formigas, assim, dentro da cidade. Então, o que nós temos que discutir é isso. Se a gente precisa, e nós estamos vivenciando esse grande momento de reflexão agora, os padrões de tráfego que nós vivenciamos. Porque sem discutir alternativas disso, e o mundo vai mudar, e não é por vontade minha, nem sua, nem de ninguém, né? Quando a gente sair desse momento que nós estamos agora, os novos hábitos estarão consolidados, né? Então, isso é uma outra discussão aí do futuro da arquitetura nesse sentido. Mas é o ponto de partida para a gente entender o nosso plano de circulação, essa logística louca de São Paulo, para então reconsiderar a possibilidade de mexer nesses viadutos, porque se você conversa com um engenheiro de tráfego, ele sorri e acena a cabeça e fala assim, tá bom, arquitetos, discutam a viabilidade de demolir um negócio que hoje é impossível de demolir, sendo ele a chaga urbanística que ele é. Claro. Ligar o ponto A ao ponto B rapidamente é a prioridade, né? Pois é, e antes fosse rapidamente, né, Raul? Porque não é rapidamente, é pura e simplesmente não transformar o negócio numa paralisação geral. Claro. Teremos menos circulação num primeiro momento daqui? Teremos. Aproveitaremos esse momento de menos circulação para transformar isso numa política de uso da cidade? Veremos. Claro. E falando em circulação, aproveitando o que você disse antes do Bexiga, a Bela Vista é o bairro com maior quantidade de imóveis tombados de São Paulo, né? São quase 1.000. Ou seja, 1/3 dos imóveis tombados da cidade estão lá no Bexiga, onde provavelmente seria muito complicado você construir
mais moradia, mais prédios, etc. Quando até você falou dos imóveis bonitos, eu lembro sempre de uma antiga fábrica de sapatos, que é um prédio espetacular, que hoje é apenas um lava-jato, um estacionamento / lava-jato, aliás, quase em frente ao TBC, eu ia falar que isso, você está restaurando. Eu já parei o carro lá várias vezes. Não, é um lugar sensacional que eu imagino que com o teu olhar de arquiteto você já pensou em 1000 usos para aquela construção. Como daria, você acha que o tombamento é um empecilho nesse caso? Como daria para você aumentar o número de habitantes numa área em onde até construções enormes viraram estacionamento e lava-jato? Você acha que o tombamento é uma camisa de força nesse caso? Ou você acha que daria para aumentar a população do Bexiga, logo ter mais gente na rua e mais gente consumindo com a atual legislação? Eu acho que a questão do tombamento, no melhor dos cenários, ela precisa ser entendida como 2 momentos. Tem esse primeiro momento que me parece quase que uma ação emergencial. Foi tombado para nos desaparecer do mapa, porque seria, além de um grande desperdício material, como esse galpão que você está falando, que é lindo, seria uma tábula rasa em cima de um dos pilares da onde a cidade nasceu. Então, seria tudo demolido e construir qualquer porcaria ali. Exato, o que provavelmente teria acontecido, né? Claro. Para o bem e para o mal, né? Claro. Então eu entendo que houve uma reação emergencial de tombamento de coisas que eventualmente em condições normais talvez nem tivessem sido tombadas, porque alguém bateria o olho e fala, vamos usar isso aqui, vamos transformar isso em uma coisa bacana. Mas a gente sabe que nem sempre é assim que é visto. Agora, estamos há quanto tempo? Esses órgãos existem há quanto tempo atuando desta forma? Então, assim, ok, está tombado. Vamos discutir a qualidade, a quantidade está discutida. Vamos discutir a qualidade destes tombamentos. Vamos discutir o que significa esses tombamentos, né? Porque a gente encontra situações de tombamento de pirâmides do Egito, né? Não pode fazer nada no negócio, né? Ou melhor, a múmia é o prédio, não pode, ela está mumificada, enfaixaram e não pode fazer nada. É uma condenação tanto quanto a demolição. Claro, no mesmo grau. Claro. No mesmo grau, a cidade perdeu o prédio da mesma forma. Só que ela está perdendo as prestações, ele está caindo um tijolo de cada vez, ao invés dele ser demolido de uma vez. Então tá bom, vamos aceitar que foi uma coisa benéfica, segurarem esses prédios na história da cidade, mas vamos agora aceitar que já se construiu um conhecimento no universo da construção da arquitetura de que podemos usar de forma inteligente esses recursos, incluindo o valor patrimonial, cultural, simbólico desses prédios. Claro, claro. E convenhamos, não é nenhuma receita extravagante, isso é o que se faz no resto do mundo. No mundo. Não, você falou da pirâmide, me fez lembrar do Coliseu, né? Coliseu romano, ele é cheio de pontilhões ali de ferro e de aço para a entrada dos turistas cadeirantes, né? E às vezes você vê construções em São Paulo dos anos 20, 30, e um enorme debate se pode ter uma rampa ou pode ter algo para a cadeira de rodas. Quer dizer, o Coliseu romano já resolveu isso, né? Exatamente. A Roma toda, né? Roma toda parece que você está circulando em passarelas num sítio arqueológico até que você entre num café, né? Então, assim, me parece que essa discussão com ele seria uma comédia. Não, mas como assim? Lógico, você precisa de uma infraestrutura de suporte ao patrimônio, né? Essa arquitetura acaba sendo um suporte ao patrimônio. O nosso projeto para o TBC é um suporte para o casarão, não é um novo casarão. É um exercício de valorização daquele prédio. Agora, ele muda ao fazer isso? Lógico que ele muda, né? Todo prédio vivo muda, a cidade muda, né? Então, você limita, e aí respondendo uma parte lá da questão do bairro, você limita o desenvolvimento do bairro um prédio de cada vez, se você tomba todos. Não, faz todo sentido. Todo sentido, todo sentido. E te perguntar, aqui no podcast, a gente sempre deixa para o final a questão dos sonhos para a cidade, né? Tem DVDs do Marcelo Taz falando das calçadas, o Drauzio Varela falando dos passeios, as arquitetas
que eu ouvi na semana passada, falando de rios, mobilidade e de habitação no centro. Você falou muita coisa do Bexiga, e é bom porque, por incrível que pareça, a gente ainda falou pouquíssimo do Bexiga nesse podcast. Acho que até a gente já falou mais do Bom Retiro do que do Bexiga. Mas que sonho você teria se, depois dessa crise toda, se tivesse aí uma convergência, se tivesse o apoio do novo prefeito ou do governador, o Ministério Público do teu lado, você teria um sonho específico para melhorar São Paulo? Eu acho que tem uma coisa que vai acontecer no mundo daqui para frente, mas que em São Paulo tem um potencial enorme. Assim. A gente foi catapultado alguns anos para frente na nossa relação com o mundo virtual. Estamos aqui diante da tela conversando, né? E não sabemos por quanto tempo ainda vamos fazer isso, e a ponto de me parece para nós arquitetos que vai haver uma redefinição do que é o espaço como contraposição da tela. O espaço é o que não é tela. Então, para que o espaço seja revalorizado no contexto urbano, nós vamos ter que dotá-lo de um significado novo, né? As pessoas não vão voltar para trás, nós estamos trocando de hábitos agora. Nós vamos ter que ter uma razão para se deslocar na cidade de outra forma. E aí o potencial que a cidade tem é justamente esse, é como se a gente fosse criar um turismo de experiência dentro da cidade, né? Nós temos esse potencial de mudar a cara da cidade, porque ela vai mudar por si só, né? Então, eu acho que acho que a gente vai conseguir construir uma valorização dos locais, né? A gente já percebeu que a gente não tem que ficar atravessando a cidade de um lado para o outro à toa, né? Em grande parte. Isso vai mudar a cara da cidade, infelizmente vai trazer junto com isso uma grande transformação econômica, um período de austeridade que a gente tem que assimilar. São ciclos, né? Apesar do quão inédito é o que está acontecendo com a gente, é um grande evento, é um evento que marca a nossa geração, provavelmente, mas as outras gerações tiveram seus grandes eventos e emergiram para melhor depois disso. Eu acho que a junção desse passo para trás com o salto tecnológico vai gerar outra cidade, vai gerar uma outra experiência de cidade. E eu espero que São Paulo aproveite esse potencial que ela tem de interesse arquitetônico, urbanístico, para gerar eu chamei de turismo na falta de uma palavra melhor, mas de uma experiência valorizada da cidade. Então, não tem um ponto específico. Eu gostaria que a gente passasse a ter uma relação diferente com pontos da cidade, por exemplo, a região do TBC, toda a Bela Vista, que tem um potencial enorme para se transformar numa centralidade magnífica da cidade, mas não teve essa oportunidade de se manifestar até agora, e eu acho que uma outra janela de oportunidade vai se abrir daqui para frente. Opa! Todos nós, sedentos aí, famintos de rua, voltemos então à cidade com outros olhos e que valorizemos mais a cidade. Olha, é raro terminar esse podcast numa nota tão positiva. Que bom! Então, tomara que a gente olhe a cidade então com mais atenção. Se você ainda não se inscreveu, tanto no YouTube como no Spotify, você pode se inscrever para receber a notificação dos próximos podcasts e também para ouvir os anteriores. Eu escuto muitos arquitetos, mas já entrevistei aqui vereador, o próprio prefeito, construtores, incorporadores. É bom colocar muitos e muitos paulistanos falando da cidade, o que infelizmente não é uma raridade. Muito obrigado, Alberto Barbour. Como as pessoas acham o teu trabalho nas redes? No site da URD, né, urd.com.br, né, e nos portais de arquitetura, acho que colocando URD Arquitetura ou Alberto Barbour, vai cruzar com o nosso trabalho com certeza. Maravilha, então vocês vão lá, URD é URDI, I de igreja. E muito obrigado, Alberto, até mais, hein? Eu que agradeço, Raul, até.